Boa tarde, nosso segundo Pod Nutri. Muito bom estar aqui com vocês, mas vamos rodar a vinheta? Boa tarde a todos, nosso segundo Pod Nutri, maravilha. O assunto de hoje está bem interessante para você, mulher, que eu não sei o que está acontecendo, gente, mas né? Eu estou aqui com bastante informação sobre endometriose, mas deixa eu me apresentar aqui primeiro. Meu nome é Márcia Bueno, eu sou nutricionista aqui em Atibaia. Hoje eu estou com uma convidada extremamente especial para a gente falar aí desse assunto de endometriose. A Estela se apresenta para nós. Prazer, Márcia, muito boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu sou a Estela Mari, sou farmacêutica clínica, bioquímica também, e eu possuo uma clínica especializada no atendimento da mulher em Terra Preta, Mairiporã. Olha que bacana. Essa clínica sua, ela é multi? Isso, ela é multidisciplinar, então nós temos médicos, farmacêuticos, fisioterapeuta, nutricionistas, no atendimento e acompanhamento do paciente de forma ampla, né? Do paciente sair da clínica com o diagnóstico, acompanhamento e a resolução da conduta clínica dele de forma mais eficaz. Que bacana, que bacana. Ele tem ali a possibilidade de passar em consulta numa exclusividade, num tratamento, por exemplo, a gente vai abordar a endometriose aqui hoje, e ali você consegue trabalhar com ele as outras questões que também, né, envolve a endometriose, né? Isso, como o assunto é endometriose, então o diagnóstico é feito pelo ginecologista, né? Nós vamos abordar para os pacientes leigos o que é endometriose, tratamentos e melhora do quadro, né? Porque hoje nós estamos no Brasil com mais de 10% das mulheres diagnosticadas com endometriose. Estamos falando aí numa casa de 7 milhões de mulheres envolvidas com essa condição clínica. E nós estamos na equipe multi para auxiliar e trazer essa qualidade de vida. Estela, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei com você, mas comigo, quando a gente falou que ia abordar esse assunto, começou a brotar mulher com endometriose do meu lado. Começou a brotar. Um monte de gente com essas questões falando que tá para receber diagnóstico, que recebeu diagnóstico, que está com uma questão de sangramento já há muitos meses e que não entende o porquê, que não sabe o porquê. A gente sabe que na cultura anterior a gente tinha essas informações de que a dor de menstruação era uma coisa muito comum e hoje a gente tem essa questão envolvida da endometriose. Fala um pouquinho o que é a endometriose para nós. Pedir para o pessoal até colocar a fotinho, daí a gente vai falando do aqui, aparelho reprodutor, né? Isso, é bom. Coloca a fotinho do aparelho reprodutor para que a população, o paciente, tenha uma visão do aparelho reprodutor, né? Então, o que é? O endométrio, ele é a camada interna do útero, onde essa camada, há o espessamento dela no período menstrual por meio dos hormônios da mulher, o processo natural. Então, o que acontece com essa camada? Ela tem esse engrossamento, os hormônios caem, vem o processo menstrual. Essa camada de endométrio sai na menstruação. O que vem acontecendo, né? Ainda não se tem estudos, não se sabe ao certo o mecanismo que eu vou desenvolver endometriose ou não. Porque a endometriose ela é desenvolvida em mulheres em idade fértil, né? Então, crianças não têm problema de endometriose e a melhora do quadro da endometriose na menopausa. Então, esse tecido, ele migra para regiões fora do útero e começa a uma proliferação. E essa célula instalada em regiões, pode ser no intestino, pode ser no ovário, pode ser nas trompas, e até migrar por meio de outros do fisiologia, né, migra para outras regiões e desenvolve a doença endometriose. E um ponto bem colocado, que você colocou assim, né, é um ponto delicado, na verdade, é a cultura. Então, por que fala assim hoje? Está aparecendo. Não, hoje a informação está fazendo com que mulheres busquem o diagnóstico.
Porque existe ainda esse padrão, menstruou, sofreu, né? Então, durante a relação sexual, mulheres sentem dores e não entendem que aquele processo é uma fisiologia que não está correta dentro do organismo. Então, acontece bem essa situação mesmo. E veja, né, isso é tão complexo porque vai complicar a vida da mulher, não só com ela mesma, em relação ao sistema reprodutor dela, né, que ela está passando ali todas essas dores que você está falando, mas vai complicar a vida dela em relação à vida conjugal dela, Sim. que, né, pelo fato da dor que ela está sentindo ali, realmente ela vai evitar ter relação com o marido, né? E o marido, na sequência, muito que ele não vai entender. A gente até estava falando sobre essas questões de convivência, né? De um entender o outro, de um também se compadecer mais com o outro, né? Independente das questões que estão ali envoltas no momento, né? E você quer falar alguma coisa? E a vergonha também. Muitas vezes a mulher, ela se sente envergonhada de se expressar. De expressar que ela não está confortável, que ela está com um incômodo, e ela retrai e não busca ajuda, né? Então, existem mulheres que passaram anos até serem diagnosticadas. Após o diagnóstico, é tratamento. A endometriose é uma doença hormônio dependente, né, porque ela está vinculada com a questão estrógeno dependente, na verdade, que se chama, né, uma doença estrógeno dependente, onde esse hormônio, o estrogênio, ele produz o aumento desse espessamento e é onde vai acontecer a endometriose. Então, o que a mulher vai fazer o tratamento? Supressão hormonal. Ela vai trabalhar evitando que esse hormônio seja estimulado. A ovulação, no caso, também, né? Entra uma supressão de ovulação. E tá aí uma série de coisas que também implicam a endometriose, né? Eu, como nutricionista, também recebo algumas pessoas dentro do meu consultório reclamando dessas questões, pedindo auxílio para mim. Eu entendo, né? É legal que você tem uma clínica que ela é embasada ali num multi-atendimento, onde essa cliente-paciente, ela consegue não só ser diagnosticada, mas também tratada de forma adequada. Porque a gente pensa não só na questão do sistema reprodutor, mas a gente tem questões psicológicas, Sim. Questões emocionais e, obviamente, questões de comportamento, as questões de culturas, as quais a gente já conversou, né? E o que eu sinto no meu consultório em relação à endometriose é uma coisa muito séria, gente, que eu vou falar, porque a gente conversou bastante sobre isso aqui. Sobre o comportamento e você entender a situação que você está no momento. E tá bom, eu entendi o que eu tenho agora no momento. E o que eu estou disposta a fazer para que isso se torne menos complexo? Porque a solução de imediato, ela não vem, né? Você identificou a dor, você identificou o problema, você agora vai passar por um caminho, né? Esse caminho requer um tratamento, requer um comprometimento da tua parte. Então, o quanto você está comprometida para fazer tudo isso ter um pouco de melhora, né? Para começar você ter resposta. No meu consultório, eu lido muito com isso no momento em que eu tenho que aplicar a dieta correta para essa paciente, né? Ela vai ter que deixar de consumir algumas coisas, né? Os policlorobifenilos, eu nem sei falar esse nome, mas que está nas carnes vermelhas. Então, são alimentos inflamatórios em que ela nunca mais vai poder comer? Não, o papo não é esse. O papo é tratamento de princípio, de início, né? Eu não sei se na tua clínica você tem muito essa questão da paciente iniciar o acompanhamento e ela já ir te entregando aquilo que ela já vem com, parece que ela já vem com uma receita pronta, né? Ela já vem com a dieta dela pronta, né? Isso eu não vou deixar de fazer, não. Leite eu não vou parar. Não, assim, esse ponto sobre alimentação não inflamatória é crucial. Tanto crucial para o paciente com endometriose,
quanto para o paciente com alguma comorbidade, porque nós sabemos que os alimentos enlatados, industrializados, eles trazem esse perfil inflamatório para o organismo. E a endometriose, ela piora com a adesão, com o paciente fazendo um consumo a mais desses tipos de alimentos, né? Os embutidos. Os industrializados. Isso. Então, realmente, a alimentação, ela é um grande aliado, um grande adjuvante ali na terapêutica, na melhora da qualidade de vida dessa paciente. Porque todo esse processo inflamatório, doloroso da mulher, ele não pode ser tratado somente com o medicamento. Até porque, muitas vezes, o medicamento, ele acarreta outros problemas, né? Ele sobrecarrega outras condições no organismo. Então, é o que a gente costuma falar sobre uma medicina integrativa, né? É muito importante essa condição para o paciente. Ele ter acesso à medicina integrativa, onde são diversos atores atuando e modulando a qualidade de vida desse paciente, onde ele vai ter uma resposta melhor e não ficar somente na medicação. Porque quando ele sai do consultório, o paciente ele sai cheio de dúvidas, uma caixinha de medicamento e sentindo-se muito inferiorizado, né? Eu tenho uma doença, eu posso, se a mulher não teve filho ainda, ela pode se tornar infértil. Conheci várias pessoas que não tinham filhos e que tinham endometriose, que tinham esse pensamento. Isso. Então, não, assim, hoje a endometriose, ela tem tratamento e tem melhoria na qualidade de vida. Então, buscar a melhoria na qualidade de vida é fundamental para o paciente com endometriose. Tá, e também tem mais alguns alimentos aqui que prejudicam. Eu nem vou falar os nomes, tá, gente? Mas, assim, ó, microcontaminantes que podem ser ali encontrados nos derivados do leite, né? Isso são os aditivos, né? Tem formol no leite, isso, né? E outra coisa, a gente para e pensa, né, para conversar. Gente, dieta, sem falar de estética, sem falar de emagrecimento, falando de qualidade de vida, falando de longevidade, falando de melhora em condições, em patologias, em doenças crônicas que não são transmissíveis, né? Endometriose, diabetes, qualquer doença, gente, qualquer doença nesse sentido. O fato de você desembalar menos e descascar mais, você pode ter certeza que já vai ser um precursor aí muito positivo para que você já inicie o tratamento, né? Isso vai ser base de tratamento, até mesmo por uma questão estética que seja, se você quer buscar a estética de emagrecimento, eu não sei o que é, melhora na pele, qualidade de pele e tal, a alimentação ela vai conduzir, eu não sei, todo médico que eu vou, ele pergunta pra mim o que eu tô comendo, todos. Sim. Então, assim, a base nutricional, ela é muito importante, não só no tratamento específico que hoje a gente está abordando aqui, mas em relação a tudo que a gente vive no cotidiano e no que a gente está prevendo aí para o nosso futuro. Sim. Né? Em relação à mobilidade, hoje eu até vi um vídeo interessante, eu vi 3 enfermeiras entrando num campo de futebol com uma mochila nas costas e tinha um jogador que ele estava passando mal no chão, muito mal, por sinal, e o pessoal estava vindo correndo. Mas aquele correndo que nunca chegava. Um dos jogadores de futebol viu aquilo, entendeu o rolê, foi lá, pá, correndo a milhão, porque o cara tem o quê? Um porte físico, a alimentação do cara é como? Atividade do cara é como? Né? Então a gente para e pensa, vamos falar de obesidade rápido, só um adentro aqui, aleatório. O cara pegou a mochila da mulher rapidamente e chegou muito mais rápido naquele cara. E o pessoal que estava ali obeso, vindo para cuidar daquele paciente, demorou um tantão para chegar lá. Então, a gente percebe que a alimentação, o comportamento, está tudo relacionado. A mobilidade, né? O paciente ele se torna obeso, na consequência, ele fica com a mobilidade dele comprometida. Né? É um conjunto, né, de situações que levam o paciente a desenvolver as comorbidades. Né? Exatamente. E a gente pensa também nos peticidas, né, que é aqueles... esqueci o nome daquele negócio que eles usam para colocar nas...
Para controle de pragas Isso, agrícolas. Isso. Então a gente tem essas questões também, né? Eu acho que isso acontece desde que Os hormônios utilizados nos frangos, nos alimentos, né? Então, assim, nós já somos bombardeados quimicamente nos nossos alimentos, né? Porque não dá uma breve também aspas na questão. A pessoa vive 100 anos, 120 anos vivendo, criando galinha no quintal, colhendo a própria verdura. Então, assim, nós já temos alimentos que não temos essa condição de fazer. Então, os alimentos são multiprocessados e contaminados, algumas vezes. Mas é o que nós temos. Então, assim, cabe a nossa parte melhorar essa condição, sermos seletivos, né, para a melhora da qualidade de vida. E na endometriose, a seletividade é fundamental. A dieta da endometriose, ela é bem regradinha, né? Ela é rica, né, nesse processo mesmo que você diz, de descascar mais, né, e evitar os alimentos inflamatórios. A nível nutricional é assim. A nível farmacológico, existem terapias e medicamentos muito bem elaborados, né, que vão, dependendo da condição do paciente, infelizmente nós temos esse cenário, né, há uma diferença entre custos, o paciente com endometriose, que ele precisa do sistema público, e o paciente com endometriose do sistema privado. Concordo? Não concordo, mas existem essas diferenças por conta de tecnologia farmacêutica para o tratamento desse paciente. É mesmo? Sim, existe. Então, eu tenho um tratamento para endometriose em que o paciente utiliza o chip hormonal. Ele fica ali, ele não se preocupa, ele faz uma alimentação, pratica esporte, qualquer tipo dele, e vive uma vida tranquila, controlada, balanceada. O sistema público utiliza hormônios via comprimidos, né? Então, o sistema público tem esse tratamento também. O que vai diferenciar entre poder pagar e não poder pagar é o seu comprometimento. Então, o quanto mais estiver comprometido em entender, aceitar e melhorar a condição em que você está atendendo aos profissionais multidisciplinares, ao que eles dizem, ao que eles ensinam, instruem, orientam a fazer. E a gente para e pensa, né? A gente estuda aí há muitos anos, tenho certeza que você também tem uma base científica muito importante. Eu há 10 anos estudando nutrição também. E eu penso assim, né? Às vezes o paciente, ele já chega com as receitas e com as dietas dele já pronta e com as questões das quais ele pretende não abandonar, e a impressão que dá é que ele não está preocupado com aquela situação tão afinco quanto ele deveria estar, né? Ele está ali, está sofrendo e tal, não sei o quê, mas e a questão a qual ele precisa se comprometer para ele fazer um mínimo da coisa acontecer? Então, eu não vejo isso. O pouco de caso que eu tive, que eu me aproximei de endometriose, né? Eu percebi que a pessoa ela relutou muito nas mudanças no comportamento, porque aquilo que a gente estava falando, não adianta nada a pessoa se preocupar em ir no consultório para pegar a pílula, porque não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Não é só sobre a pílula. Embasa muitas outras coisas além da pílula, né? É o que a gente está falando aqui, a qualidade de vida que esse paciente está buscando e o quão comprometido ele vai estar para ele já melhorar essas questões que está tirando ele do prumo, tirando ele da convivência social dele mesmo, com a própria família dele. Porque isso vai reverberar, isso vai influenciar em todas as questões que ele convive no trabalho, no dia a dia, com o marido, com os filhos. Porque pensa como mulher, você está há meses sangrando, né? E muitas vezes você sabe o que você está fazendo, né? A gente sabe, porque, veja só, a endometriose, coloca aquela outra fotinho, Gabi, por favor, para nós. Aquela que tem aquele monte de...
O do órgão não, a outra fotinho, essa daqui, ó. Eu vou até compartilhar aqui com você, Stella. Aqui nós temos, nessas questões aqui, né, muitas coisas que as pessoas não estão dispostas a abandonar. Recentemente eu tenho uma amiga que ela é tabagista e ela não está preocupada em largar o tabaco. Ela está preocupada, ela sabe que ela tem a questão, mas ela não quer se desfazer do mal, que também vai influenciar muito nessa questão dela, neste momento, né? Aquilo que eu estava falando, muitas vezes, que nem voltando lá da carne, que eu até esqueci de falar, às vezes, esse alimento, ele é tirado de você temporariamente. É um tratamento, é um protocolo que você vai fazer. É uma desintoxicação. Boa, é uma desintoxicação neste momento. Isso. Né? Então, você vai fazer um acompanhamento, não sei, por X dias, porque cada pessoa ela é única. O que eu falar para você é para você, não é para o teu amigo, não é para você. Então, às vezes, você vai fazer um acompanhamento de X tempo e, em determinado tempo, a tua alimentação ela vai começar a retornar aos poucos para a gente ir entendendo como que o teu organismo funciona, né? Além do tabagismo, tem as disbioses, o álcool também é outro fator, isso, fator agravante. Bem agravante, né? É bem agravante. Tudo aquilo que vai promover uma inflamação, né, uma intoxicação no organismo, né, que nem eu falo assim, a parte que eu sou bioquímica, vida, química, o estudo da química da vida, né, e a química da vida é o quê? Metabolismo celular, reações químicas. Nosso corpo é movido por reações químicas e para que aconteçam as reações químicas, é fundamental estarmos nutridos. Magnésio é um nutriente. Magnésio nós não temos com fácil acesso. Ele participa muito de mais de 300 reações químicas no nosso organismo. E ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar na questão inflamatória, ele vai trabalhar na questão do sono, porque a mulher acometida pela endometriose e toda essa questão emocional, estrutural, familiar, trabalho, porque é uma doença incapacitante, ela tem uma descarga química no organismo dela que promove diversas condições além da endometriose. Então, insônia, irritabilidade, ansiedade. E se desânimo. Isso se torna uma cascata tão grande de reações no organismo que, se não tiver muito bem equilibrado, o paciente não entender as suas dores para que ele transmita para o profissional da saúde para ser identificado. Olha, é esse ponto, é essa deficiência nutricional, é essa ou não. É muito importante entender as dores e ter esse comprometimento que você disse. Pode tirar, Gabi. Então, a gente pensa aí que tem muitos fatores que estão ligados, né, à deficiência de nutrientes, né, aquele hormônio, SHBG, ele é a diminuição desse hormônio, o aumento do estradiol, que esse hormônio também ele participa ali do consumo de carnes vermelhas e também ele está relacionado ao hormônio sexual, né? Esse SHBG, né? Isso, o SHBG ele é o carrinho da testosterona. Ele é que transporta a testosterona. Tem que ter muito amor por esse hormônio. Eu já amo ele. Então, assim, a testosterona no sistema da endometriose, ela não tem muita ligação ainda. O que mais tem é o estrogênio, o estrógeno, por conta do processo de maturação, de evolução da camada do endométrio. Então, é esse que é o grande X da questão, é onde inicia o tratamento. A questão da testosterona e demais hormônios na mulher, progesterona, acaba sofrendo um impacto em virtude do estado emocional e condicional que a paciente se encontra, né? O ambiente que se vive, o trabalho, isso tudo, alimentação, as taxas hormonais vão subindo e descendo, oscilando demais, né? Então, hoje a doença, como eu disse no início,
ela é estrogênio dependente, por isso que é nessa cascata que a gente atua bloqueando, né? A gente não, né? O médico atua bloqueando para que ela não tenha uma evolução da doença, e sim a melhora do processo já instalado, né? Então, isso daí é fundamental. Certo. Você sorriu em falar que é o médico, mas eu vejo a gente atuando, né? Você com a tua sabedoria, com tudo que você está falando aqui, abordando, por conta desse tratamento multi. Porque, veja, né, a questão dela sair do consultório só com a caixinha de comprimido e ela ter um suporte multidisciplinar, onde ela pode trabalhar dores psicológicas, emocionais, né? Estresse, ansiedade, questões de trabalho, família, tudo isso vai influenciar e vai fortemente fazer com que essa mulher ou melhore ou piore. Então, a questão de buscar os acompanhamentos de alguma forma, buscar uma forma de se proteger, pensar na qualidade de vida em relação ao o que de fato ela quer. Eu sou fumante, é hora de parar, né? Tá num quadro complexo, tem que deixar o cigarro. Gosto de consumir o álcool vai atuar em várias questões em relação a esse tratamento que você está fazendo. Esse álcool ele vai atrapalhar. O álcool ele atrapalha processos de emagrecimento, processos de ganho de massa muscular. Então, se você está num processo de endometriose inflamatória, o que está acontecendo contigo? Você está indo fazer uma atividade física? Não. Né? Você está se alimentando de forma adequada? Não. Está consumindo o seu nível de proteína? Porque, veja bem, você não vai poder comer, você vai ter que, por algum tempo, não consumir determinados alimentos, e a carne vermelha é uma das que a gente evita neste momento para esta questão. Você está consumindo a tua quantidade de proteína adequada para você conseguir pelo menos manter o pouco de proteína de massa muscular que você tem no teu organismo? Não, né? Então a pessoa segue bebendo, a pessoa segue fumando, com a caixinha de comprimido, sem nenhum apoio, né? Sim. E achando que está tudo bem, que vai ser tratado, que vai melhorar. Daí se frustra porque não melhora, justamente por conta disso, né? Tende a piorar. Né? Quando eu coloquei a questão do médico, é por conta da prescrição desse bloqueio, ela é feita pelo médico. Então, é exatamente isso. A caixinha sozinha, ela não vai resolver. Não vai fazer verão. Não é. É igual uma consulta só, né? A consulta só não faz verão, não adianta. Então, assim, no acompanhamento farmacoterapêutico que a gente coloca para o paciente, é exatamente isso. O paciente inicia a terapêutica medicamentosa e, juntamente, assim, iremos acompanhar efeitos adversos, a adesão a esse tratamento, porque muitas vezes, em virtude dos eventos adversos, né, o mal-estar, dores nas pernas, algumas outras questões vinculadas aos efeitos colaterais do medicamento, né, eventos adversos, efeitos colaterais, o paciente abandona a terapêutica, abandona o tratamento. Então, através do acompanhamento farmacoterapêutico, é possível modular junto ao médico substituição de fármacos, modificação de dosagem, ajustando a médico e a equipe multi, porque a introdução de fisioterapia, nutrição, psicologia, esse conjunto vai trazer a qualidade de vida para o paciente com endometriose. Stella, e você falou da questão do paciente estar fazendo o consumo do medicamento, sentindo dores nas pernas. Isso é muito complexo, né? Porque a mulher do dia a dia, ela não consegue parar. Né? Ela não consegue parar. E olha como é importante o acompanhamento, o retorno. O que ela acabou de falar aqui. O médico ele vai atuar no princípio, no início de tudo, ele vai entender. Quando a gente fala que uma consulta só não faz verão, é porque você senta em uma hora, você explica os fatores principais. E dali dos fatores principais é uma ramificação, né? São várias coisas que vai aparecendo que você precisa abordar e entender de forma mais, como que a gente pode falar, mais íntima, né? Então, veja bem, você está fazendo o consumo do remédio, você está começando a sentir dores nas pernas, o retorno ele vai justamente servir para que você venha fazer a adequação deste medicamento e
de um todo ali, né? Que você está sendo indicado para seguir. E muitas vezes o paciente acaba perdendo a oportunidade de ter a melhora porque ele não adere ao tratamento como ele deveria aderir. Exato. Né? E também nós temos a cafeína ali, né? Também que afeta a produção hepática desse... É uma cascata, né? Que tem aqui. Ele afeta a produção hepática de SHBG e inibe a aromatase. Então, assim, são várias coisas, São né? as Genética. reações, são as reações químicas, né? Bioquímicas do organismo, né? O nosso corpo é fundamentado em reações bioquímicas. Para que tudo aconteça aqui dentro, existe uma reação química, né? E essa reação química, ela utiliza para ela gerar os hormônios. Qualquer molécula, ela precisa de nutrientes, ela precisa de nutrição, né? Tá. E daí a gente entra, então, com uma questão de modular estresse oxidativo e microbiota intestinal. E são outros fatores que estão, vamos dizer assim, paralelo à questão da endometriose, né? Endometriose é um cenário, desbiose intestinal é um outro grande fator, porque é um fator que ele traz uma condição inflamatória para o nosso organismo muito grande. Então, tudo que envolver questões inflamatórias, eu vou ter uma piora no quadro da endometriose. Então, se eu tenho uma desbiose intestinal, em que ela me traz uma condição inflamatória natural, uma intoxicação, vai me agravar um outro quadro. Então, assim, se torna uma grande corrente, onde cada uma situação é um elo dessa corrente. E quando um elo não está muito bem preparado, organizado, toda a corrente se quebra. Então, essa é a questão da bioquímica. A bioquímica é linda, né? É perfeita. É perfeita, né? É perfeita, agradável, né? É incrível a bioquímica. Bom, a gente tem algumas vitaminas que podem fazer aí grande sentido. A gente até falou sobre o magnésio. Eu incluo a vitamina A no meu tratamento, vitamina C, vitamina D, eu gosto, né? Supressão de processos inflamatórios. A vitamina D eu gosto de usar ela até para emagrecimento, né? Eu acho que ela atua ali também. Posso estar errada, doutora? Não, assim, nosso organismo, as principais vitaminas, né? São a vitamina B12, vitamina D, mas basicamente sempre eu avalio a bioquímica desse paciente, qual que é a quantidade que ele tem no organismo dele atual e o quanto é preciso corrigir. Então, a correção de vitaminas baseada num exame laboratorial é muito importante, porque hoje os laboratórios eles possuem valores de referência. Boa valores entrada. De referência não é o seu padrão. O valor de referência... eu estudei sobre isso, posso estar com uma visão deturpada, mas assim, eu estou enraizada com isso daí, eu estou injetada com esse negócio. Mas o valor de referência de um parâmetro que a gente tem hoje, biológico, esse valor, ele foi estudado numa população que já era doente. Sim. Então, dentro do padrão... do resultado que eu tenho ali, do padrão, que é o que eu uso, todo mundo, o valor de referência que eu uso, que todo mundo usa, todo laboratório usa. Eu estou bem dentro do padrão de uma população doente. É esse o meu resultado. E daí o paciente chega todo feliz com o exame dele na mão. Deu tudo normal. Nossa, aqui meus exames, tá tudo ok. Tá tudo Estou maravilhoso. jovem. Eu falo, mas deixa eu lhe contar uma verdade que ninguém nunca te falou. Exato. Então, quando eu faço a minha avaliação farmacológica e bioquímica do meu paciente, eu vou avaliar os exames dele não pelo padrão de referência, e sim pela sintomatologia, as principais queixas e sintomas dele, né? Então, avaliação, lábio, língua, pele, hidratação, tudo isso focado naquele perfil bioquímico. Aí sim eu vou determinar se aquele padrão de referência para ele se atende ou não. Então, o paciente chega lá, o valor de referência de uma vitamina D para um paciente normal, aí, vida ativa, 20. Ele chega com 21 e fala, doutora... Tô dentro. Não, a sua condição de vida, o seu trabalho, a sua alimentação exige que você tenha aí, no mínimo, trabalhando entre 30 e 40.
né? Uma vitamina B12 de 170, de 200. Um paciente em que ele trabalha muito, mental, cansaço, ele vai trabalhar com isso, ele vai ficar estressado, ele vai ter perda de memória, déficit de memória. Então, eu vou trabalhar com esse paciente em que nível? Eu vou trabalhar com esse paciente no 600, né? Memória curta, memória... Isso. Então, assim, eu vou trabalhar 600, 800 com esse paciente. Então, modular esse organismo de acordo com os parâmetros fisiológicos necessários para aquele indivíduo. Concordo. E ainda faço mais um adendo aqui, porque o que acontece? A questão da gente pensar seriamente nos parâmetros laboratoriais é que a forma correta de te olhar no individual e te colocar a necessidade real de que você precisa daquele nutriente, nem mais nem menos, porque mais o organismo vai dispensar. Então, você está criando um estresse desnecessário, né? Não tem a necessidade de você fazer um consumo para que o seu organismo venha lidar com algo da qual você não está precisando. Então, esse fato de você simplesmente olhar na gôndola e encontrar um suplemento ali, né, cheio de nutrientes e achar que isso aqui para mim é bom, é melhor você ter a certeza da sua real necessidade para que você venha fazer o uso real daquilo que você está precisando no momento. Então, virou moda, né? Suplementar, né? Eu estou precisando suplementar, mas e vai mesmo. Então eu vou comprar um suplemento de A a Z e vou estar suplementando certo. Aí o suplemento de A a Z tá na gôndola ali, ó, há meses, no sol, no tempo, no vento. Então tá perdendo qualidade, tá perdendo, como que fala? Atuação, né? O comprimido ali ele perde, né? O medicamento ele perde a atuação dele por estar muito tempo em gôndola, né? Exposto ali no sol, no calor. O estudo farmacêutico, da indústria farmacêutica, ele até assegura essa condição num ambiente de 15 a 30 graus. A indústria farmacêutica, ela estabiliza, ela coloca esse produto no estresse a 15 a 30 graus. Grandes redes colocam esses produtos sob ar-condicionado, mantém esse produto de 15 a 30 graus. Mas durante o transporte, esse produto ficou a 15 a 30 graus? Então, quando esse período no transporte já ferrou o produto, de transporte, hoje existe dentro foi até modificada a RDC, eu falo isso com propriedade porque eu era farmacêutica da área logística, né, de medicamento, e essa resolução veio para modificar o cenário de transporte de medicamento. Por quê? O medicamento, durante o transporte, ele sofre um estresse muito grande, né? Aí, quando esse medicamento vai para dentro da farmácia, o próximo que comprar já... Então, assim... O próximo que comprar, ele continua queixoso ali porque o medicamento não está nem fazendo efeito. Assegurar a ineficácia é algo relativo, mas que o produto sofreu um estresse, sofreu. Então, assim, o que acontece? A cultura da população, muitas vezes, ela condena laboratórios. Ela fala assim, determinado laboratório X, eu fiz uso do medicamento e não teve efeito nenhum. Será que foi o problema do laboratório mesmo ou foi a condição em que esse produto ficou exposto? Porque a indústria farmacêutica, todas, possuem um rigor muito criterioso para a produção de fármacos, né? Até porque é uma responsabilidade civil e criminal muito grande sobre a produção de um medicamento. Mas essa lacuna, esse gargalo entre o transporte do medicamento até o setor de comércio, ele deixa o produto em situação vulnerável. Sim. Eu estou falando isso porque onde eu trabalhava tinha uma farmácia do meu lado. E às vezes meu paciente queria comprar algumas coisas e algumas coisas eu indicava, outras não, porque eu já sabia ali os protocolos da farmácia. E você falou, né? Às vezes a indústria ela assegura que o medicamento esteja ali entre 15 a 30 graus. Exato, é obrigatório ele estar nessa Aí parte. A gente para e pensa, a gente mora em Atibaia, o calor, eu não sei o que acontece, mas o sol daqui, ele frita, ele não queima, ele frita, é incrível. Eu não sei, eu tô com o meu braço aqui, essa parte do braço aqui, ela é mais escura do que essa, porque é essa que a gente dirige, né? Mas assim, é incrível. E lá nessa farmácia, os medicamentos, os principais, os mais complexos de tarja preta,
tinha um foco de sol em cima, muito grande. É. Então passava pela área da suplementação e ficava no foco em cima dos principais medicamentos. É. E eu achava bem complexo aquilo. Eu falava, gente, é um absurdo isso. Daí tudo bem. A gente tem esse nível de segurança, né? De uma medida de 15 a 30 graus. Porém, com esse calor todo que a gente está fazendo aqui, ultrapassa. E pelo local onde eu estava, o lugar onde eu atendia, eu tinha certeza que eles não conseguiam atingir isso. Isso é uma responsabilidade farmacêutica, até uma vergonha para minha classe, modo de dizer, que assim, isso não deveria acontecer aos olhos da população, tendo um farmacêutico responsável técnico por essa drogaria. Porque é responsabilidade dele assegurar a qualidade e integridade do produto. Isso em todos os parâmetros da cadeia como um todo. Né? Então, assim, se o produto está exposto a uma temperatura, é passível de denúncia à vigilância sanitária, porque assim, a responsabilidade do profissional farmacêutico dentro da farmácia é exatamente isso, ele tem que monitorar a temperatura do ambiente. Quando chega a fiscalização sanitária, ela verifica se tem esse preenchimento. O que nós chamamos de medicamentos termoláveis são medicamentos que têm que ficar de 2 a 8, eles ficam armazenados em refrigeradores. O farmacêutico tem que ir lá e verificar essa temperatura 3 vezes ao dia, ou então colocar sistemas online de monitoramento de temperatura. Então, essa condição que você presenciou, infelizmente, é uma vergonha profissional, péssimo, porque assim, o profissional... Uma farmácia não pode funcionar sem farmacêutico, tá? Então, assim, se é só um profissional chamado de assinacêutico, né, ele só vai lá para assinar, você se depara nessa condição. Então, assim, essa farmácia realmente, ela não merece ela não é um estabelecimento de saúde conforme preconiza a Lei 13.000. Ela não é. Então, e a população está aí, e a né? população sofre com isso. Mas, enfim, a gente... puxou esse gancho, mas também foi uma informação, porque muitas vezes a população não sabe, ela identifica o balconista e chama ele de farmacêutico. Não, farmacêutico é um profissional de nível superior que tem a responsabilidade civil e criminal por assegurar a qualidade e integridade do produto. Sério isso, hein? É muito sério, é muito sério. Os órgãos fiscalizadores penalizam, sim, os farmacêuticos quando são denunciados, quando eles estão nessa atividade de forma irregular. E eu também não se sinta só, porque eu também tenho as minhas condutas que devo e vejo essas questões da farmácia até muito mais complexa, né? Porque o paciente ele vai à farmácia atrás do medicamento. Muitas vezes ele vai por conta própria. Então, o farmacêutico, muitas vezes, ele é o médico do em paciente. Algumas regiões, sim, de dificuldade de acesso. Sim. E assim, talvez pode ser que tenha um nível, talvez não, com certeza tem um nível ao qual o farmacêutico consegue chegar, mas dali para frente ele não deveria atuar. E eu já vi também farmacêuticos atuando, né, nesse formato. Então, tipo, muitas vezes ele é o médico do paciente, o que não deveria, porque se ele nunca viu aquele paciente de nenhuma forma e o paciente chega ali com uma determinada queixa que para ele seria uma queixa, que às vezes para ele e para o médico não é. Né? Às vezes aquela queixa não tem nada a ver com aquilo que ele está achando que é. Não, o farmacêutico possui sim uma grande capacidade de entender as necessidades do paciente, realizar algumas intervenções ali dentro do escopo em que ele tem capacidade para atuar, sem envolver interesses comerciais. Então, assim, quando o farmacêutico, dentro de um estabelecimento comercial, farmácias e drogarias, prioriza o vínculo comercial, ou seja, por ele ser bonificado, ele faz o que nós chamamos de empurroterapia. Isso é crime, né? É falta de ética profissional. Não foi isso que o farmacêutico foi ensinado a fazer. Né? Ele acaba modulando nesse modelo de mercado em virtude por condições financeiras e, vamos se dizer, eu vou usar um termo um pouco cruel, mas ele se prostitui em troca de comissões, bonificações, e ele acaba manchando a imagem do bom profissional farmacêutico. Boas informações, né? Vou seguir só com mais 2 questões aqui da endometriose para a gente fechar. É um assunto muito amplo, com muitas coisas para abordar, gente.
a prática, né, a convivência ali dentro da clínica, a gente vê que vai muito além de só as caixinhas e até além da atenção multi, porque também tem a questão do como você está comprometido a querer estar dentro de todo esse tratamento, né? Então eu sei que eu gosto muito de indicar o óleo de peixe para a questão, curcumina também, acho que É um bom anti-inflamatório. é um bom anti-inflamatório, né? Inibe marcadores inflamatórios, né? O óleo de peixe, ele auxilia em sintomas também inflamatórios, níveis de estradiol, disminorreia, né? Diminui um pouco ali disminorreia, é o sangramento. Dor. É dor. A dor cólica. Disminorreia é a cólica, então o óleo de peixe auxilia, tá? Para diminuir um pouco dessa dor que vocês, princesas, sentem aí, né? Que mais? Ômega 6, ômega 3, para relacionado à questão do óleo de peixe, né? Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa em relação à endometriose. Né? Puxamos alguns ganchos para entender o cenário como um todo. A gente deu uma escapulida. Alguns polifenóis que eu acho interessante para o consumo na dieta, né? Cacau em pó, cacau puro, romã, alcachofra, morango, cebola, maçã, mirtilho, amêndoas, chá verde. Uma dieta à base de plantas, né? Uma dieta que nem a gente está falando, descasque mais e desembale menos, né? Até porque quando a gente para pensar, gente, na gôndola, né? Imagina, para aquele produto estar na gôndola por 6 meses, ele precisa de muito ativo para ele se manter ali, né? Então imagina só a bomba que você não está consumindo, principalmente se você tiver alguma questão tão séria quanto essa da endometriose, que é necessário que você faça o uso de uma dieta adequada para que você venha estabelecer pelo menos um mínimo dessa condição, para que você depois venha aí com o decorrer do tempo retornando. Estela, uma coisa que eu quero fazer também um outro gancho aqui fora da questão de endometriose, a gente vai encerrar essa questão e a gente vai se aprofundar em mais algumas coisas que a gente possa trazer. E quem sabe um outro podcast que eu quero fazer com essa moça aqui, porque eu vou falar, hein? A gente às vezes conhece um pessoal, mas quanta informação de valor. E eu quero fazer um adendo aí um adendo de uma questão que a gente está passando, que é a dengue, né? A gente está aí com os casos bem complexos e passando por um desserviço do nosso estado. E a Estela, que é farmacêutica, ela pode nos auxiliar e abordar um pouquinho mais desse assunto aí, do que está acontecendo, né, Estela? O cenário da dengue, assim como as outras epidemias, ela traz uma preocupação muito grande no âmbito em questões de saúde pública, né? E quando eu falo quando coloco essa questão sobre o desserviço, é o que é jogado na rede, nas mídias, né? Então, o paciente é diagnosticado com dengue, e tanto nas mídias e alguns profissionais médicos, infelizmente, trazem a informação de forma não detalhada. Ele simplesmente fala, diagnóstico de dengue, não pode tomar nenhum medicamento. O paciente leigo entende, não posso tomar nenhum medicamento. Eu sou hipertenso, diabético, estou com dengue. Eu paro de tomar meu medicamento para pressão, meu medicamento para diabetes. Eu descompenso hipertensão, diabético e eu estou com dengue. E tomando só dipirona. E tomando só dipirona. Principalmente os idosos. Então, essa é uma questão delicada que precisa ser melhor abordada, sabe? Explicar para os pacientes, o único medicamento que você não vai fazer uso são os anti-inflamatórios não esteroidais. Ibuprofeno, um exemplo deles, nimesulida. Então, para as dores, nós vamos utilizar dipirona, sim, dipirona de 6 em 6 horas, se dor, se febre, mais o medicamento para controle da hipertensão, da diabetes, qualquer outra comorbidade, deve ser mantido. E outra coisa, gente, você que tem um idosinho na tua casa,
a atenção ela precisa, gente, ser muito qualificada. O que você vai falar tem que ser muito preciso. O nível de explicação na paciência tem que ser 1000, né? Porque você está falando com uma pessoa idosa e muitas vezes ela tem uma certa dificuldade no entendimento do que você está explicando para ela. Para a gente, as abordagens aqui é muito simples, né? Porque é o nosso corriqueiro, é o nosso dia a dia. Mas para um paciente idoso não é. Então a gente tem que explicar ali direitinho o que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer, se ele pode comer ou não, se ele pode tomar o medicamento ou não. Isso é muito sério. A paciência, o cuidado com o próximo, né? O amor pelo próximo, se colocar no lugar do outro por aquele momento que um dia você vai estar naquele lugar também. Então isso é muito importante. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, para dar esse auxílio, esse aviso de que tem essa importância de você fazer esse consumo desse medicamento que o médico está te indicando por uma questão de dor, mas se você tem essa outra comorbidade, você precisa seguir com o teu tratamento, sem esquecer do que você já está tratando. Tá certo? Gente, muito obrigada. Estela, fala um pouquinho da tua clínica, onde fica, o endereço, o telefone. A Policlínica Estela Maris fica em Terra Preta, na região de Mairiporã. Nosso atendimento é de segunda a sábado, das 8 às 17. O telefone é 11 94765 7442. E estamos de braços abertos esperando todos os pacientes que quiserem ter um acompanhamento multidisciplinar. Nós temos as especialidades de ginecologia, vascular, clínica, pediatria e cardiologia. Né? Que bacana. Todos sob agendamento e sempre vai ser assim, o diagnóstico, acompanhamento, monitoramento. E daí, só para fechar um pouquinho, a pessoa fala, viu? Esse acompanhamento, vamos supor, a endometriose, a paciente identificou ali a questão, o médico vai auxiliá-la em relação ao que ele precisa, e daí ela inicia outros acompanhamentos. Ela vai para um psicólogo, ela vai para o endócrino. Isso, de acordo com as necessidades dela. É feita a avaliação dela por mim. Ah, tá. Eu sou a primeira a paciente, dar o atendimento à paciente, depois do ginecologista. Certo. E baseado nas queixas e sintomas e conhecimento desse paciente, envolve os demais profissionais na questão. Perfeito. Perfeito, é isso, gente. Muito obrigada. Mais um Pod Nutri. Adorei esse bate-papo. A gente vai pensar em outras questões aí para os próximos bate-papo. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.